Olá pessoal, eu sou o Fagu, diretor de marketing e atendimento aqui da Black Beans. Esse é mais um conteúdo da nossa segunda que rende e hoje nós vamos falar sobre automações de marketing. Já peço para você se inscrever no nosso canal, ative as notificações, deixa seu like aqui no vídeo e marque aquele amigo que também é da área de marketing. Hoje nós vamos falar sobre automações de marketing. O que é automações de marketing? Acho que automações de marketing é um conceito que ele é bem comum hoje quando a gente vem falar de outbound, de estratégias de envio de e-mail marketing. Mas eu entendo que vai muito além disso. Tem muitas oportunidades e possibilidades para a gente aplicar quando a gente fala de automações de marketing. Inicialmente, o contexto é ações de marketing automatizadas com uso de tecnologia, né? Quando a gente fala isso, a gente já vai ali para um lugar do futuro, né? Fazendo uma referência de filmes que eu gosto, O Exterminador do Futuro, quando a gente vai lá, a gente foi dominado pelos robôs. Tem uma relação, tem um pouquinho a relação com tecnologia e uso de robôs, principalmente em códigos, né? Então automações relacionadas a códigos, mas não é tão profundo. Acho que é um tema que a gente deve tratar com mais tranquilidade. Hoje em dia, eu acho que já é bem comum para todo mundo o uso de algumas tecnologias que têm relação com automações. E obviamente a gente pode fazer um paralelo com automações de marketing. Por exemplo, a Alexa já é um aparelho, já é um dispositivo que é bem comum com as pessoas, então muitos lares hoje já tem Alexa. E a Alexa ela tem ali uma rotina, geralmente você pode criar uma rotina de automação que ela vai fazer alguns tipos de ações diariamente, semanalmente, você pode escolher ali exatamente o que você queira fazer. Alguns casos, existem casas automatizadas que você pode, por exemplo, falar uma palavra, a Alexa vai ligar uma TV, já vai colocar no Netflix, por exemplo, num streaming, vai abrir, por exemplo, uma janela ou coisas parecidas, que é bem legal, acho que é um assunto bem que todo mundo se sente entusiasta e dá aquela sensação que você já está no futuro. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu acho que é um conceito interessante. Você começa a entender a automação num contexto de automações usando tecnologia, vai facilitar o entendimento sobre automações de marketing, né? Eu particularmente gosto muito, eu sou bem fã, inclusive já tem bastante ferramentas, por exemplo, o próprio iPhone já tem bastante automações, você pode, por exemplo, automatizar um envio de uma mensagem, você pode automatizar a leitura de algum e-mail, mensagem, qualquer coisa parecida. E assim vai. Acho que o tema do assunto hoje não é a gente falar sobre essas automações. Então a gente está falando aqui de automações de marketing. Onde usar? Acho que entender onde pode ser usado automações de marketing é o primeiro passo, porque você começa a entender as possibilidades de uso e também onde você pode fazer aplicação dentro das suas estratégias no dia a dia, dentro da sua empresa, dentro da sua agência, enfim, em geral. Aqui na Black Beans, nós usamos automações em diversos pontos. A gente usa em atendimento ao cliente, por exemplo. Hoje já é bem comum você usar automações no uso de atendimento. Você coloca, por exemplo, um chatbot. Qual que é o ganho quando você coloca o uso de um chatbot em atendimento ao cliente? Você dá velocidade ao atendimento, você consegue escalar, então você consegue atender bastante pessoas, o volume de atendimento, né, dentro de uma qualidade, dentro de um padrão, é super importante. Um ponto bem legal também sobre atendimento ao cliente com uso de automação é a velocidade de atendimento, porque o cliente vai gerar ali um lead, ele vai estar impactado por uma campanha, ele gera um lead e automaticamente ele recebe uma mensagem do chatbot no WhatsApp em poucos minutos. Então isso numa escala com muito lead, muito volume, gera muita eficiência, porque você vai ter conexão mais rápida com o seu cliente, possível cliente. Ele gera empatia no atendimento, porque velocidade é um fator super importante na vida das pessoas hoje. E você começa a ter qualidade sobre esse atendimento. Obviamente também dentro de um controle de você não ficar muito robotizado. Então a ideia é da velocidade e agilidade, mas em algum momento ter uma interação humana para fazer um diferencial sobre o atendimento. Mas é um uso de automação super interessante. Dentro desse contexto de automação também ainda em atendimento ao cliente, eu faço conexão com o processo comercial. Muitas vezes o lead é gerado, a gente consegue fazer, por exemplo, uma estratégia de lead score, fazendo um link lá até com um vídeo do Vini. Se você não viu, vai lá e procura esse vídeo sobre lead score. Ele explica muito bem como funciona todo o conceito de lead score, como aplicar e enfim, acho que não é a ênfase aqui, mas vamos supondo que a gente tem ali uma estratégia de geração de lead com o lead score. Automaticamente o cliente é classificado dentro do score, esse processo de automação
faz que a gente consiga enviar já esse lead para o vendedor, muitas vezes dentro de um contexto de estratégia, pelo score, o lead pode ser enviado para o seu vendedor de forma bem estratégica. Então, por exemplo, é um lead A, ele vai ser para um vendedor X, porque ali tem mais habilidade. E assim vai indo. Você vai começar a ter várias possibilidades no processo comercial. E eu também gosto de usar muito automações num processo de reforçar a venda, né? Um apoio à venda, porque muitas vezes o vendedor está fazendo sua jornada ali de venda e ele precisa de um apoio. Então o lead passou por uma etapa, eu estou colocando aqui o lead como um lead quente, ele está na etapa de apresentação de proposta. Você pode criar um gatilho que automaticamente esse cliente receba um e-mail, um fluxo de e-mail que vai apoiar o vendedor nesse processo de venda. Então, uma automação super interessante, porque você começa a ter ali bastante apoio do marketing, também no time, apoiando o time comercial. E você vai começar a gerar eficiência no processo de vendas. Então, aqui eu falei alguns exemplos, né? Acho que esse é o lado bem legal da automação. Você começa a criar bastante possibilidades. A imaginação é bem importante. Você começa a entender possibilidades e você começa a aplicar eficiência no seu processo. Uma outra frente bem importante no uso de automação de marketing é inbound marketing. É a frente que se mais usa automação. Geralmente se usa algum software de automação. Nós usamos RD Station, somos partner e Diamond, então é super importante para nós essa relação com a ferramenta. Nós temos bastante conhecimento e a gente consegue aplicar bastante estratégia. Então, uma ferramenta de automação como a RD Station, você consegue completar todo o ciclo da estratégia de inbound e criando, obviamente, automações. Então, você vai fazer captação de leads, landing pages, você consegue colocar fluxos de e-mail. Nesses fluxos você vai conseguir colocar condicionais, por exemplo. Se o cliente abrir um fluxo, ele vira uma segmentação X e você pode também gerar um outro fluxo dependendo da ação do gatilho que o cliente fizer. Então, gatilhos são ações que tiverem, obviamente, no controle do cliente. Então, por exemplo, abertura de e-mail, você vai gerar uma outra estratégia de fluxo. Então, as automações dentro do processo de inbound marketing é 100% necessárias. Quanto lead score, segmentação dos públicos, todo o traqueamento. Então, são bastante detalhes. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque o vídeo não se trata de inbound marketing. A gente vem com bastante conteúdo focado em inbound marketing, mas a automação de marketing hoje ela está muito relacionada a inbound marketing. Quando se fala em automação, geralmente a gente pensa primeiro em inbound marketing. Além disso, também estratégia de outbound marketing, né? É o contrário ali do inbound. Então, inbound você faz todo um processo de atração do lead, atração através de conteúdo, e o outbound você vai atrás desses leads, vai atrás desses prospects através também de automações. Então, a estratégia de outbound marketing, fazendo um paralelo com todo o processo de prospecção de cliente de forma ativa, que isso é muito antigo, isso desde 1900 e bolinha se faz prospecção ativa. Hoje, usando tecnologia, você consegue criar um processo de outbound, de prospecção com automações e você consegue gerar escala. Então, hoje a gente tem bastante ferramenta que vai auxiliar a gente. O LinkedIn é uma ferramenta muito potente, então a gente consegue ali criar uma automação de envio de mensagem, de envio de prospecção, né? Então você consegue fazer um contato ativo ali com o seu cliente de forma automatizada. Tem o Reeve, por exemplo, é uma ferramenta que eu gosto bastante, que também você cria ali um fluxo de cadência, onde você vai ter várias ações de pontos de contato com o cliente. Então vai ter envios de e-mail, você pode colocar ali, por exemplo, dentro desse processo uma ligação. Então essa cadência, ela roda de forma automatizada. Dentro de uma equipe de venda, ela já gera tarefas para a equipe, onde a equipe vai concluindo todas essas tarefas e conforme ela conclui uma tarefa, a próxima ação ela é disparada automaticamente. É sensacional. Para quem entende de vendas, sabe quanto é importante a gente ter o apoio de tecnologia num processo de prospecção, ainda mais quando a gente está falando de escala. Então eu particularmente gosto bastante também de uso de automação na estratégia de outbound. E depois eu vou até fazer uma comparativa aí entre as duas, entre inbound e outbound, que a gente consegue também unir as duas estratégias com automações. Então, um lead que está sendo prospectado no outbound e ele tem ali uma ação, um gatilho, a gente consegue disparar uma ação, por exemplo, na cadência de inbound. Então, é um pouquinho
complexo, mas acho que ficou claro. Dependendo das ações que o prospect faz dentro do processo de outbound marketing, a gente dispara cadências no inbound. Então é um reforço. Então a gente consegue fazer essa passagem de forma automatizada, criando fluxos, criando toda essa estratégia e executando. Além disso, a gente também pode aplicar estratégias de automações de marketing em social media. Então isso é um uso bem comum. Então, por exemplo, desde uma programação de um post, que é algo bem simples, então é uma automação, quanto você pode fazer outras automações. Então você pode fazer automações de resposta de comentários, obviamente garantindo ali uma qualidade, né, sobre essas respostas. Você pode fazer automações também relacionado a relatórios, teste AB, enfim, tem bastante coisa para você fazer também em social media. Eu particularmente adoro automações, então eu gosto muito de usar esse conceito para a gente dar escala até no processo de criação e assim por diante, tá? Além também, outra frente é mídia paga. A mídia paga hoje, ela dá bastante possibilidade com automações. Então todas as campanhas que rodam principalmente no Facebook e no Google, você consegue criar ali gatilhos que vão gerar outras ações. Então exemplos, por exemplo, se você tem uma campanha que está gerando um CPA, um custo por aquisição, se você não sabe o que é CPA, tem outro vídeo também falando aí sobre métricas que a gente fez também na nossa segunda Key Hand. Dá uma olhadinha lá, um conteúdo bem legal. Então quando você tem um CPA que está abaixo do que você preveu, então vamos supor, meu CPA ele é R$30 e ali naquele dia o seu CPA está sendo R$15. Então quer dizer, você está conseguindo ter uma aquisição com R$15 a menos do que você planejou. Pô, o que você pode fazer? Então esse é uma questão bem interessante sobre automações. Você pode criar um gatilho que a partir do momento que seu CPA ele chega em R$15, você dobra a sua verba do dia. Então, o que significa isso? Você vai investir o dobro, porque você está pagando a metade do que você gostaria sobre uma aquisição. Olha que super interessante. E a mesma coisa você pode fazer ao contrário. Ah, meu CPA está muito caro hoje, eu vou diminuir a minha verba. Eu vou fazer ali uma redução, porque eu não quero pagar tão caro numa aquisição de um cliente. Então, isso é um exemplo sobre uma automação de marketing dentro do processo de mídia paga, que é super eficiente, mas existem várias possibilidades. É uma ferramenta que ela dá também bastante possibilidades para a gente usar dentro dessas estratégias, tá? E por fim, não menos importante dentro de uma estratégia de marketing que requer bastante ações, bastante tarefas, é a ingestão de tarefas. Então hoje a gente consegue fazer também bastante automações em gestões de tarefa, onde a gente consegue dar escala e velocidade, onde, por exemplo, uma tarefa foi concluída, uma outra tarefa vai ser liberada, ou uma tarefa foi recusada, a gente consegue criar uma regra de criar um alerta sobre esse problema. E assim vai indo. Aqui a gente pode ficar dando várias ideias sobre automações, que acho que esse é o lado legal do mundo de automações de marketing. Você consegue pensar em muitas ações que vai facilitar o seu dia a dia, né? Então a gente usa bastante aqui, principalmente no processo de geração de lead, no processo de relatório, principalmente visualizando ali, a gente tendo o objetivo de gerar melhores resultados, melhores CPLs, enfim. No geral, a gente tem uma otimização sobre os resultados dos nossos clientes. Voltando ao que eu tinha falado sobre fluxos de automações de inbound e outbound, eu peguei essa imagem aí, que ela é uma imagem produzida até pela Rive, que é o software que eu tinha comentado. Eles criam aqui um fluxo de cadência em Y, né? Por que o conceito de Y? Por exemplo, aqui nós temos o funil de outbound e o funil de inbound. Eles estão formando ali um V, né? Mas no caso ele chega a virar um Y porque lá na frente eles se unem. Por quê? É super interessante. São dois fluxos rodando, então o processo de outbound é um processo que você vai fazer uma prospecção ativa e no caso do inbound é uma prospecção passiva. No outbound você vai atrás dos leads e no inbound você recebe esses leads de forma por atração de conteúdo. O que é interessante sobre esse fluxo? Você consegue fazer, muitas vezes, uma passagem de lado. Então, dependendo da ação que o cliente vai ter no lado do outbound, você cria uma automação para ele receber uma cadência, um conteúdo, um fluxo de e-mail no inbound. Então, essa troca de apoio entre os dois lados
é super eficiente na automação. E depois o lead, por exemplo, ele vai virar um lead que é um MQL, ele vira um SQL e depois ele vira cliente. Então, por exemplo, você teve ali dentro do seu contexto de prospecção ativa, você conquistou um cliente, ele virou MQL, seu time de venda conseguiu convertê-lo, ele virou venda e, pô, legal, o que você faz agora? Você tem ali todo o trabalho de retenção. Então, o trabalho de retenção, geralmente ele pode ser usado através de uma cadência de e-mail, por e-mails que estão visando o relacionamento pela estratégia de inbound. Você pode fazer isso dentro da RD Station. Então você começa a completar esse fluxo ou até mesmo você fazer um processo de indicação de uma venda que é super eficiente também. Então você começa a ter ali bastante ações que vai melhorar toda a sua estratégia e a sua eficiência de resultado. Aqui é um outro exemplo sobre automação de inbound. A imagem está um pouquinho pequena, mas acredito que você possa dar um zoom aí para entender melhor, tá? Mas aqui é uma cadência, ela está visando um processo de abandono de carrinho em e-commerce, tá? Então, isso é uma forma também de automação, visando ali a rotina sobre o processo de compra ou de abandono de carrinho no caso, né? Então, o que está dizendo aqui? Primeiro, o cliente entra numa lista de segmentação de abandono de carrinho. Então, existe um processo de automação que vai segmentar esse cliente como abandono de carrinho. Como? Através do comportamento que ele tiver dentro do site. Então, o cliente ele acessou ali o checkout, o carrinho do site, porém ele não comprou. Então, o que diz aqui na automação? Esperar ali 45 minutos. Então, a partir do momento que o cliente entrou na segmentação de abandono de carrinho, espera 45 minutos. Se o cliente faz parte da lista de clientes, por quê? Existe uma outra segmentação que os clientes são segmentados como clientes, né? Ficou meio redundante, mas é isso mesmo. Então, os usuários compraram, viraram cliente e entraram na segmentação de clientes. Por que é importante? Porque você não vai gerar uma ação de abandono de carrinho em alguém que comprou. Então, se virou cliente, ele criou ali uma condicional. Então, são dois gatilhos. Virou cliente? Sim. Então, o sim parou ali. A partir do momento que é o verdinho, ele não vai receber nada. Se não, ele vai enviar um e-mail. E aí esse e-mail vai dizer para ele, finalize sua compra. Então, olha que interessante, né? Você já começa a gerar um apoio sobre isso. Depois, ele espera um dia. Então, tá dizendo ali, esperou um dia, 0 horas e 0 minutos. De novo, ele faz a verificação, né? Por que ele tem que ver se ele virou cliente de novo? Porque ele pode finalizar a compra, por exemplo, uma compra de boleto. Então, às vezes eu finalizo a compra hoje, o boleto amanhã ele vai faturar, e eu só viro cliente amanhã. Então, virei cliente. Então, sim, eu saio desse fluxo. Se eu não virei, eu entro numa outra ação. Então, eu entro numa outra ação que é envio de um e-mail, que é decisão de compra. E a partir do momento que eu entro nesse envio de e-mail de decisão de compra, vai ter ali um conteúdo de apoio, de uma chamada de ação. Geralmente você manda um cupom, uma ação que vai fazer o usuário finalizar a compra dele. Então, assim, ele está com algum receio ou ele está precisando de um incentivo, que é uma estratégia bem interessante, né? Quem quer comprar algo, vai lá no e-commerce, coloca no carrinho e espera que vai vir alguma coisa para te ajudar na compra. Fica a dica. Além disso, no final, ele tem aqui um envio para o URL de integração. Então, é um outro conceito, né? Então, a gente está enviando esse lead, essa informação, para uma outra plataforma de push. O push é aqueles avisos que a gente geralmente recebe ou no celular, ou quando você entra num site, você ativa ali as notificações, você vai receber um push, uma notificação de algo. Então, geralmente a notificação vai ter um texto de apoio para que convença o usuário a finalizar a compra. Então, esse é um exemplo de automação super simples e super funcional. Aqui não tem muito segredo, porque é muito tranquilo. O cliente entrou na segmentação de abandono de carrinho, se não virou cliente, recebe um e-mail, se não virou cliente de novo, recebe outro e-mail e depois ele recebe uma notificação. Acho bem legal essa automação. E aqui, esse exemplo, essa automação, ela foi feita na RD Station. Então aqui está usando o software RD Station. Quais são os benefícios de usar automação? Eu separei alguns, existem vários, mas esses são os principais na minha opinião. Primeiro, escalabilidade. Por quê? Você vai gerar escala dentro do seu processo.
Quando você usa automação, você diminui interações humanas, você começa a gerar mais volume dentro de vários itens, então, por exemplo, no atendimento ao cliente, no processo de funil de venda, no processo de convencimento, no disparo de e-mail, então isso te gera escala. Hoje, escala é super importante no mundo atual, os negócios dependem muito de escala. Então, a automação de marketing é super importante quando a gente está pensando em escala. Eficiência de conversão. Quando você usa automações no processo de conversão, você vai gerar muito mais velocidade, muito mais eficiência nesse processo. Então, um lead vai converter numa landing page, num formulário, ele vai receber um fluxo de e-mail com apoio, onde esses e-mails vão gerar informações, vão envolver o lead para que ele consiga passar o próximo passo nas conversões. Então ele possa converter numa landing page, depois ele vai converter numa landing page de fundo, você vai começar a ter eficiência dentro do seu processo de conversão. Também você vai ter redução no seu CAC, porque um processo de escala mais eficiente, o CAC diminui. O CAC é custo por aquisição, que também a gente explica no nosso vídeo de métricas, na nossa segunda que rende. Então, o processo de custo por aquisição com uma estratégia de automação de marketing eficiente, ele vai diminuir, ele tende a diminuir. Então você vai gastar menos e gerar mais resultados. E por fim, a redução de ciclo de vendas, porque o ciclo de vendas é o tempo que um cliente demora para fechar uma venda. Então, desde que ele gera um lead, ele se coloca ali como um interessado, uma oportunidade, até o fechamento, muitas vezes demora dias, semanas, meses para isso acontecer. Então, dando um exemplo até do e-commerce lá no abandono de carrinho, a automação ela veio para dar velocidade na conversão. Então, o cliente está decidindo, ele deixou no carrinho, a gente aplicou um processo de automação para que ele consiga converter mais rápido dentro desse ciclo de vendas. Ou até mesmo numa estratégia de proposta, onde você vai colocar um lead, vai apresentar uma proposta, vai fazer uma reunião. Você usa também automações para te dar apoio e te gerar mais eficiência nesse processo. É bastante possibilidades dentro do processo de vendas, tá? Por fim, como fazer automação? Acho que é um assunto muito amplo. É importante frisar aqui que a intenção desse vídeo não é realmente te ensinar o passo a passo de automação, porque eu deixo bem claro aqui que existe várias frentes, várias possibilidades, e cada frente você vai ter uma possibilidade diferente. Então, é bem importante você entender o conceito de automações de marketing e aí sim se aprofundar em cada ferramenta. Mas dentro do que eu entendo hoje e do que a gente aplica aqui na Black Beans, tem alguns pontos bem importantes. Pense grande. O que significa isso? Deixa a sua mente expandir nas possibilidades, porque a tecnologia ela está aí, ela tem avançado cada vez mais. Então, cada vez mais a tecnologia ela vai dar possibilidade de automações. Fiz algumas brincadeiras lá no começo, colocando, por exemplo, a conexão com a Alexa, fazendo a conexão com o filme também, mas é exatamente aquilo. A gente já está vivenciando um futuro de tecnologia quando a gente fala de marketing. Então, esse processo, exige que a gente pense grande. Pensar grande nas possibilidades, como que a gente vai aplicar automações. Então isso é bem interessante. Porém, faça simples. Então eu vejo que um dos principais erros que se comete, a gente cometeu já bastante, eu cometo às vezes esse erro, que é quando você começa a fazer um processo de automação dentro de um fluxo de marketing e você começa a colocar várias possibilidades, vários gatilhos. Então você começa a pensar, e se o cliente fizer isso, eu faço aquilo. E se fizer aquilo, então você tenta sempre colocar todas as possibilidades para criar um fluxo, aquilo fica gigantesco, a aplicação fica muito difícil, quando se vê é ineficiente, então você não consegue ter controle. Então é importante quando você começa a entrar nesse universo, você começar a pensar pequeno. Muitas vezes, só um e-mail autoresponder, ele já é muito eficiente num processo de automação. E é uma coisa muito simples, o autoresponder a partir do momento que o cliente fez alguma ação, ele vai ter uma resposta automática de um e-mail. Então, muitas vezes um detalhe, uma coisa simples, ele é muito funcional. Então, comece simples, comece desenhando simples, domina o processo e aí sim começa a aplicar coisas mais complexas. Aí envolve você interagir entre plataformas, então existe bastante apoio também, existe bastante softwares aí no mercado que ajudam a gente a fazer a integração entre plataformas. A gente gosta muito de usar, por exemplo, o Pluga, uma plataforma brasileira que ela faz essas integrações
pautados em automações, é uma plataforma super legal. Existe o Zapier também, que é um concorrente parecido, mas existe várias outras no mercado. Acho que o importante aqui é entender o conceito que você vai buscar simplicidade com apoio tecnológico. Além disso, defina objetivos. É muito comum se começar um processo de automação apenas no entusiasmo da tecnologia. Por quê? Isso é muito legal, você pensar em tecnologia com automações. Então eu dei até o exemplo da Alexa. Pô, quem ali não tem Alexa, que vai lá, vai mostrar para o amigo, falar, olha, a Alexa, ela faz isso aqui, ela faz isso, aquilo, mais aquilo. Beleza, mas qual é o objetivo dessas automações? Então eu, por exemplo, vou fazer um paralelo com a Alexa para ficar um pouco mais simples. Eu tenho uma automação que eu dou bom dia para a Alexa e ela automaticamente vai me ler todas as notícias do dia. Ela vai me falar se eu tenho novos e-mails e ela vai me falar qual é o meu calendário do dia, quais são as minhas reuniões, minha agenda do dia. É super simples, se você entender nesse contexto. Para mim, super funcional, porque enquanto eu estou ali fazendo alguma coisa, quando eu acordo, eu tenho essas informações da Alexa de forma simples. Então, é super funcional pensando simples. Então, você colocar primeiro o seu objetivo e depois entender como que você vai fazer isso em automações é super importante, porque senão você vai perder a mão. Quando você vê, você está fazendo várias automações, mas não tem claramente um objetivo. É muito comum a gente perceber isso, fluxos que não têm um objetivo claro. Além disso, é super importante o estudo de ferramentas. Então eu falei aqui, por exemplo, a RD Station. A RD Station hoje é uma das principais ferramentas em automações de marketing do mundo. Tem muito destaque aqui no Brasil. Se você não domina como fazer a configuração de uma automação dentro da plataforma, você não vai conseguir explorar o melhor dela. Então também é necessário fazer ali um estudo, entender quais são as possibilidades, fazer testes e assim vai indo, porque pode ser um pouquinho mais difícil se tratando de tecnologia. Porém, se vai ali com calma, com estudo, todo mundo consegue. Desenhe fluxos. Então, o que são fluxos? Geralmente fluxograma, ali o fluxo de uma ação. Então, o cliente vai entrar por aqui, depois ele vai converter em outra ação e assim vai indo. Então, esse desenho, você pode fazer um papel, uma caneta. Existem outras plataformas também que você consegue desenhar fluxos. Porém, esse desenho desse fluxo, antes de você ir lá aplicar na plataforma, é super importante, porque você vai conseguir identificar possíveis gargalos ou melhorias dentro do processo. Então, antes de você ir lá colocar a mão na massa dentro da plataforma, desenhe um fluxo de forma rápida, até para você ter o controle. E por fim, faça testes, porque as automações elas ainda são um conceito muito novo. Então você precisa testar. Então você faz um fluxo, você faz ali um fluxo de cadência de e-mail ou de qualquer outro processo, faça teste e refaça teste. Então a gente aqui usa muito a automação, por exemplo, com chatbot. A gente tem até um case que a gente colocou ali para o cliente, um processo onde o lead era atendido pelo chatbot, o chatbot fazia já todo o trabalho ali de conhecimento do lead, perguntava nome, e-mail, telefone, por exemplo, automaticamente. Então automaticamente essas informações eram inseridas dentro do RD Station. Depois disso, a gente perguntava, por exemplo, idade, informações de renda, por exemplo, se o cliente tinha ali um investimento inicial para comprar o produto, várias informações. Então, olha só, a gente conseguiu ter uma eficiência de conseguir fazer esse chatbot rodar e essas informações eram todas inseridas dentro do RD Station. Lá dentro tinha uma automação de lead score e dentro desse lead score só os melhores clientes, ou no caso só os clientes que tinham possibilidade de compra, iam para o CRM do cliente e lá dentro do CRM tinha uma outra automação que distribuía esses leads para a equipe. Olha, automação da automação. Como que isso deu certo? Teste, muito teste, muito teste. Faz, teste, dá errado. Faz, testa, arruma, testa de novo, valida, porque a gente sempre vai ter alguma coisa que a gente não percebeu nos processos de automação. Então, teste é super importante. Não considere feito sem muito teste e muita validação. Pessoal, essas são as minhas dicas sobre automações de marketing. Acho que eu consegui passar bastante informação, bastante detalhe em bastante frentes das possibilidades de automações. É um assunto que é tendência, então daqui para o futuro a gente vai ouvir falar muito de automações, não só de marketing como na vida pessoal, fazendo o paralelo que eu fiz. E acho que super importante hoje, dentro da estratégia da sua empresa,
Você olhar para automações e você colocar automações de marketing dentro do seu planejamento. Se você tiver interesse, a Black Beans é especialista em automação de marketing. Nós somos da RD Partner Diamond, temos bastante experiência com diversas automações, não só na RD, mas em outras plataformas, e a gente vai adorar bater um papo com você, tomar um café. Eu sou o Fagu, diretor de marketing e atendimento da Black Beans. Peço para, se você gostou, deixa seu like aí no vídeo, faça seu comentário, faça seu feedback e também compartilhe o nosso conteúdo e siga nosso canal. E por fim, não deixa de ativar as notificações, que segunda que vem temos mais um conteúdo para você. Obrigado, até mais!